Fala, gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para conversar com vocês a respeito de um assunto que uma colega de vocês, na verdade, uma colega nossa, enfermeira, se não me engano, residente em cardiologia aqui em Brasília, pelo Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, me mandou uma pergunta a respeito de metas, né? Como estabelecer metas depois de determinar os diagnósticos de enfermagem. Ela disse que tem dificuldades em escolher os verbos adequados para estabelecer essas metas. E aí nós vamos gravar um videozinho bem rápido para poder ajudar a nossa colega e também esclarecer algumas dúvidas quanto a todo mundo. Primeiro, o que são as metas? As metas são os nossos propósitos diante dos problemas identificados, né? Então, a gente determina alguns problemas, né, que vêm pela avaliação clínica do paciente, através da anamnese, exame físico, histórico desse paciente, e depois que a gente levanta esses dados, né, a gente vai fazer os diagnósticos de enfermagem, que é a identificação dos problemas potenciais, que são os problemas de risco, os problemas reais, ou diagnósticos de promoção da saúde, ou então até mesmo os diagnósticos de síndrome e enfermagem. Isso tudo compõe o problema da enfermagem, ou os problemas na qual a enfermagem deve intervir. Então, as metas são justamente as nossas expectativas diante desses problemas. O que tu quer diante de um paciente que tem um risco de queda? Bom, a minha meta é diminuir o risco de queda para esse paciente. Portanto, as metas nos auxiliam a determinar prioridades, a organizar o nosso atendimento, a organizar a nossa prescrição de enfermagem. Então, a determinação de metas é prévia à prescrição de enfermagem. A gente faz as metas justamente para a gente saber quais são os cuidados imprescindíveis que vão estar na nossa prescrição de enfermagem, tá? Então, o estabelecimento de metas é fundamental para que a gente consiga intervir na condição clínica avaliada, nos diagnósticos de riscos, beleza? Então, em quanto tempo o cachorro... Vamos voltar. Pronto. De quanto tempo essas metas devem ser avaliadas? Bom, o processo de enfermagem ele é estabelecido e dentro do processo de enfermagem existe uma determinação que é a avaliação. Você vai sentar, avaliar quais foram os pontos levantados e se as intervenções de enfermagem foram válidas para modificar a vida daquele paciente, a situação clínica daquele paciente, né? Então, nesse caso, a avaliação das metas a avaliação deve ser feita quando nós sentarmos para avaliar novamente o paciente por meio do processo de enfermagem, que nós vamos restabelecer um novo processo de enfermagem e dentro desse processo as metas de cuidados, né? As metas de intervenção. Olha o cachorro de novo. Pausa. Parou de latir, dando comida para ele. Então, gente, como eu falei, essas metas vão ser reavaliadas dentro do teu processo de enfermagem, né? Só um minutinho que eu vou melhorar o som, porque esse cachorrinho tá me agoniando. Então, gente, as metas elas vão ser avaliadas dentro do seu processo de enfermagem, tá? Então, isso vai depender muito da situação do paciente, em quanto tempo você a prioridade dele e quanto tempo você estabeleceu para reavaliar. Então, tem condições que nós estabelecemos para reavaliar em 4 dias. Tem condições que não tem como a gente esperar 4 dias, que nós vamos ter que avaliar em horas, 2 horas, 4 horas, 6 horas. Então, a reavaliação dessas metas segue a reavaliação do seu processo de enfermagem, tá? Então, como que, diante de tudo isso, nós vamos escolher as metas a serem determinadas? A pergunta da nossa colega foi: quais os verbos estabelecer para que a gente consiga ter uma boa meta, né? Então, como fazer uma boa meta? A
A identificação dos verbos para você estabelecer suas metas está nas entrelinhas do seu diagnóstico de enfermagem. Então, as metas, elas vão depender de qual foi a causa do seu problema identificado e quais são as consequências desse problema, né? Ou quais são as causas desse potencial problema. Então, quando a gente identifica, quando a gente vê o nosso diagnóstico, identifica nas entrelinhas do diagnóstico quais são os fatores que estão correlacionados com o problema, nós conseguimos identificar de maneira muito mais efetiva quais são as metas a serem determinadas. Por exemplo, se eu tenho um paciente que está com a perfusão tissular periférica ineficaz, em decorrência do uso de droga vasoativa, por exemplo. Qual vai ser o meu problema nessa situação? O meu problema é justamente a perfusão tissular periférica ineficaz. E qual é a causa do meu problema? A causa do meu problema é o uso de drogas vasoativas, de noradrenalina. Isso é muito comum, por exemplo, em pacientes de terapia intensiva. Pausa para o cachorro. Isso é muito comum, por exemplo, em pacientes de unidade de terapia intensiva. Então, como eu disse, o problema é qual? Perfusão tissular ineficaz, que está relacionado ao uso de noradrenalina, de uma droga vasoativa. Essa é a causa do problema identificado. Agora, qual é a característica desse problema identificado? A característica é justamente o que você está avaliando no seu paciente. Se tu falou que a perfusão tissular periférica está ruim, antes de tu ter falado isso, tu deve ter identificado alguma situação. O reenchimento capilar prejudicado, extremidades frias, cianose periférica, enfim, a pele fria realmente, então, reenchimento, como eu disse, prejudicado, presença da própria cianose. Isso é identificação da perfusão tissular periférica ruim. Essa é a tua característica. Pronto, então nós estabelecemos um problema, identificamos qual é a causa desse problema e quais são as características. Qual vai ser a minha meta diante disso? Como que tu vai estabelecer uma meta adequada? Bom, se tu diz que o paciente está com a perfusão tissular periférica prejudicada, então a minha meta é tentar melhorar a perfusão periférica desse paciente. Essa é uma intervenção de fato, tá? Então, agora, como que nós vamos estabelecer isso? Tirar a droga vasoativa é possível? Não, a gente não tem condição de tirar a droga vasoativa, então isso não entra na nossa meta. Manter o membro aquecido, é possível? Sim, é possível. A enfermagem faz essa intervenção, é um cuidado. Então, qual seria a nossa meta dentro dessa condição? Qual seria a nossa meta diante dessa situação, desse problema que é a perfusão tissular periférica prejudicada? É otimizar ou melhorar a perfusão periférica do paciente, né? Então, quando a gente estabelece metas, é interessante que a gente identifique parâmetros de gravidade, né? Então, um dos parâmetros, dos instrumentos que a gente pode utilizar para identificar a gravidade dessa condição que está sendo avaliada é, por exemplo, a escala de Likert, né? Que a gente pode conversar sobre isso em outro em outro vídeo. Então, nesse caso, se a perfusão periférica está prejudicada, a minha meta é melhorar a perfusão periférica desse paciente, né? Então, retirar, aí é uma complementação, ficaria melhorar a perfusão periférica desse paciente, retirando a gravidade de 4 para 2, por exemplo. Então, avaliei meu paciente, observei que a perfusão periférica dele está numa escala de 0 a 6, está no nível de 4. Então, é interessante eu colocar lá na minha meta, melhorar a condição de perfusão desse paciente de 4 para 2, por exemplo.
Como que eu vou fazer isso? Isso vai estar lá na sua prescrição. Fazer aquecimento do membro do paciente com algodão ortopédico, fazer avaliação periódica da perfusão periférica desse paciente, identificando como está o reenchimento capilar, presença de cianose. Então, a minha meta é justamente aquilo que o paciente precisa. Ele precisa